Salve Maria. Hoje eu gostaria de comentar um tema interessante, seria como nós podemos lidar com pessoas assim que são complicadas, né? As pessoas sempre tem situação em todos os ambientes assim, que as pessoas são bem complicadas de gente lidar, mas como lidar isso de uma maneira cristã? Porque a nossa fé cristã, eu sempre digo nas instruções, né? Nós somos cristãos e o nosso padrão de vida é Jesus Cristo. Nós temos que imitá-lo na medida do possível, sempre com a graça dele, porque ele mesmo diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Só com a graça de Deus que a gente consegue fazer coisas boas. E a melhor modo assim da gente imitar Nosso Senhor, né? Além de Nossa Senhora, que é a mais perfeita, depois de Cristo, é também a vida dos santos, né? Os santos viveram aquela que São Paulo dizia, né? Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eles chegaram à perfeição que Deus chamava ele. Então, vendo a história dos santos, a gente aprende melhor os caminhos, né? Então, eu gostaria de basear essa meditação num texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é tirado desse livro aqui, chamado História de uma Alma. É uma autobiografia de Santa Teresinha, né? Ela mesma escreveu. Santa Teresinha, ela é uma santa muito popular, mas pouco conhecida ao mesmo tempo. A gente conhece muitas novenas de Santa Teresinha, sabe um pouco da história, mas ela é de uma profundidade sem tamanho. Tanto é que ela foi declarada doutora da igreja, né? Todos os santos da igreja deixaram bons ensinamentos, sendo por escrito, sendo pela vida deles, mas alguns deles têm um conhecimento tão mais elevado que a igreja declara ele doutor da igreja, né? Só tem 34 doutores da igreja, Santa Teresinha é uma delas. Com relação a esse tema, né? Santa Teresinha, ela tinha uma das irmãs dela de convento, que era uma pessoa complicadíssima de conviver com ela. Ninguém queria fazer nenhum trabalho com ela, tão complicada que era. Então ela conta como foi a relação dela com essa irmã, e que ela aprendeu, né, de Cristo para lidar com ela. E eu vou ler esse trecho aqui depois, gente, para desenvolver essa meditação. Na comunidade vive uma irmã que possui o dom de me desagradar em todas as coisas. Seus modos, palavras, seu gênio pareciam-me muito desagradáveis. Trata-se, todavia, de uma santa religiosa, que será muito agradável ao bom Deus. Por essa razão, não querendo ceder à antipatia natural que experimentava, pensei comigo que a caridade não consiste em sentimentos, mas em atitudes. Dediquei-me então a fazer pela irmã o que faria pela pessoa que mais amasse. Todas as vezes que me encontrava com ela, por ela rezava a bom Deus, oferecendo todas as virtudes e seus méritos. Bem senti que isto agradava a Jesus, pois não existe artista que desgoste de receber elogios por suas obras. E Jesus, plasmador das almas, regozija-se quando a gente não se prende ao exterior, mas penetra até o santuário íntimo que escolheu para sua mansão e admira a formosura. Não me restringia a rezar muito pela irmã que ocasionava tantos combates. Fazia por prestar todos os obséquios possíveis, e quando tinha tentação de responder de modo desagradável, contentava-me em esboçar o mais amável sorriso, forcejando por desviar a conversa, pois a imitação de Cristo diz que mais vale deixar cada qual com seu modo de pensar do que obstinar-se em contestá-lo. Às vezes também, quando não estava no recreio, quero dizer, em horas de trabalho, tinha algum relacionamento de serviço com a irmã, punha-me em fuga como desertor, logo que minhas lutas se tornavam por demais violentas. Como ignorasse absolutamente o que eu por ela sentia, nunca suspeitou os motivos de eu proceder e continuou na convicção de que seu temperamento era agradável. Um dia, no recreio, com um ar de muita satisfação, disse-me mais ou menos essas palavras: poderias dizer, minha irmã Teresa do Menino Jesus, o que tanto atrai em mim? Vejo-vos sorrir todas as vezes que me olhais. O que me atraía era Jesus escondido no fundo da sua alma. Jesus que adoça o que demais é amargo. Respondi-lhe que sorria por ficar contente de vê-la. Bem entendido, não acrescentei que era sobre o ponto de vista espiritual. Aqui o texto é bem mais longo, bem explicativo, mas o próprio texto é autoexplicativo, né? A primeira
primeira coisa, quando a gente tem lidar com essas pessoas assim, complicadas, a primeira coisa, uma tendência que a gente tem, infelizmente, é de menosprezar. A gente olha, a pessoa é pior do que eu, então eu já fico assim com o pé atrás, não quero, fujo do lidar, né? Mas a lição primeira que Santa Teresinha ensina, o que ela vê? Ela vê a outra como um irmão em Cristo. E nós todos somos irmãos pelo batismo. Então, por mais que a pessoa tenha defeitos bem complicados, a gente também tem os nossos, mas perante Deus nós somos todos iguais, em dignidade. Não tem como a pessoa se achar melhor que o outro, se comparando com Deus. Por isso que eu falo que nosso padrão sempre é Jesus. Por quê? Se a gente for olhar o mundo, sempre vai ter alguém pior que nós. Então a gente vai logo se achar que já é santo. E quando você se acha que já é santo, você não busca mudar a vida, né? Então sempre nosso padrão é Cristo. Então, e Santa Teresinha também fala, né? Jesus, essa pessoa também é amada por Jesus. Se eu procuro conviver e amá-lo de um certo modo, eu estou agradando a Jesus com isso. E ela fala muito bem aqui, né? A caridade não consiste em sentimentos, em atitudes, né? A caridade aqui, a gente tem muito, a palavra caridade foi muito distorcida. Quando a gente fala em caridade, quem vem primeiro é uma ajuda material, ajudar uma pessoa necessitada. Isso também é uma forma de caridade, mas a palavra de caridade é muito mais profunda. A caridade é tudo que eu faço pelo bem do outro, mas por amor a Deus. Eu posso dar uma esmola a uma pessoa, mas se eu dou a esmola a pessoa com a intenção de agradar a Deus, porque ele também é um filho de Deus, o valor é muito mais gigante do que isso. Então a caridade é isso, toda vez que eu faço um bem a uma pessoa, mas porque Deus quer que eu faça aquele bem. Porque eu posso fazer um bem neutro, né? Faço o bem porque devo fazer. Eu posso fazer um bem errado, é estranha essa palavra, bem errado, mas por vaidade. Eu posso fazer um bem achando que as pessoas vão me elogiar. Isso é por vaidade, então não existe bem errado, isso já é um mal escondido. E eu posso fazer um bem mais meritório, que é quando eu faço, porque eu sei que Deus quer que eu faça. E esse é o ato de caridade profundo. Então Santa Teresinha fala que ela passou por cima das próprias vontades dela. O que é a vontade dela? Se afastar. Isso a gente tem essa tendência. Quando vai ter que lidar com uma pessoa complicada, a gente quer afastar logo. Mas só que às vezes, a gente tem que saber discernir, né? Eu preciso dar uma certa ajuda ali, né, àquela pessoa, mas por amor a Deus, porque Deus mostrou na minha consciência que eu preciso ajudar, né? Ter paciência. Uma coisa que acontece muito, né? A gente às vezes é uma pessoa complicada e pede um favor para a gente pensa, não vou fazer não, porque se fazer uma vez, agora ela vai ficar direto pedindo favor. Mas não, a gente tem que fazer o que? A caridade. Será que Deus está pedindo para me fazer aquele favor? Então, mesmo que eu não goste de fazer aquele favor, mas é um bem para outra pessoa, e é um bem que eu estou vendo que Deus quer, né? Então eu estou passando por cima da minha vontade, fazendo a vontade de Deus. E a gente reza no Pai Nosso, né? É a parte mais difícil do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, não a nossa. E uma coisa muito boa que a gente tem para melhorar essa situação é que ela fala, toda vez que ela encontrava essa irmã, ela rezava por ela. Uma oração em pensamento, né? Você pode ser muito sincero com Deus. Quando você vai ter que lidar com a pessoa, meu Deus, está muito difícil lidar com a pessoa. Então eu entrego ela ao Senhor, para que ajude a gente a lidar com essa situação. Ela não fala aqui, mas tem um padre, tem um ensinamento que eu gosto muito. Ele fala assim, que a gente deve sempre, todas as coisas da vida, pedir o auxílio ao anjo da guarda. Todo mundo tem seu anjo da guarda. Então a gente pode pedir que o nosso anjo da guarda, que os anjos conversem entre si. Então a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda entrar em contato com o anjo da guarda da outra pessoa, em qualquer situação. Mas está muito mais nessas assim. Você tem uma pessoa que é difícil de lidar, reza o seu anjo da guarda. Vá até o anjo da guarda da outra pessoa para que ele converse com ela e vá aplainando essas arestas, né, de situações ruins. É que ela fala, que ela falou ali, na caridade não é um sentimento, é coisa efetiva, tem que fazer coisas, né, para que a caridade seja verdadeira. Mas aí no final ela fala, né, ela usa a palavra fuga, porque também essas situações a gente tem que discernir bem, né? Certas situações literalmente a gente tem que fugir mesmo, né?
você vê que você está ajudando a pessoa, mas acaba provocando mal para os dois aquela situação. É difícil discernir, dependendo das situações, é bom você pedir um conselho a outra pessoa, mas certas situações você tem que fugir mesmo. Eu uso muito como um padrão na minha vida, quando tenho de lidar com as pessoas assim, quando a pessoa é muito evasiva em coisas íntimas da vida, a pessoa assim que não tem intimidade de ficar perguntando muita coisa da sua vida, mas fica perguntando demais, eu sou bastante de cortar a conversa. Ainda mais quando a pessoa tem uma fama assim de contar a conversa para frente, né? Tal do fofoqueiro. Então eu sou bastante padrão assim de faço o que for possível para ajudar assim, mas você tem que aprender as certas situações, né, a cortar a conversa. Isso é bastante difícil, não é fácil. Por quê? A fé cristã não é fácil. Ser cristão de verdade, ser católico de verdade não é fácil. Porque é sempre uma mudança, uma conversão diária. A nossa vida deve ser uma busca de conversão diária, né? A busca de virtudes. A palavra virtudes, esse início de vir quer dizer força. A gente precisa. Tem uma frase que Nosso Senhor fala: no reino do céu dos violentos, as pessoas não entendem. Isso quer dizer violência no sentido de fazer força. Eu não posso ficar parado achando que as virtudes vão crescer naturalmente. Se a gente parar, a tendência é diminuir, né, a virtude. A gente tem que fazer esforço, né, para aumentar as virtudes, esse esforço sempre com a graça de Deus. Tem um outro santo, né, que falando sobre esse assunto também, São José Maria Escrivá, ele fala assim, né, não diga que o outro me espezinha, mas diga que ele me santifica. É nesse sentido também de quando eu lido com as pessoas assim complicadas, mas eu esforço para fazer uma virtude, eu estou treinando as minhas virtudes. Eu estou treinando a paciência, eu estou treinando a caridade de ajudar e todas as virtudes. Que as virtudes, se você aumentando, elas vão tornando habitual. Uma coisa que era difícil, quando você vai treinando, né, tudo você treina, vai tornando mais fácil. As virtudes assim, também, quando você treina, viver uma virtude, ela vai se tornando mais fáceis. E para já terminando, a gente também tem que fazer um exame de consciência, ver se a gente não é o lado complicado da história, né? A gente tem essa tendência, né? Ver sempre o outro como complicado, mas às vezes a gente está sendo complicado na vida dos outros. Então a gente tem que sempre fazer esse exame de consciência, como é que está a nossa vida, E eu vejo assim um padrão muito forte. Se não é a gente que está complicando a vida dos outros, se tem as pessoas, você percebe que as pessoas meio que se afastam assim, né? Eu lembro que o meu pai conta a história de um sujeito, eu até conheço ele também, mas é uma pessoa difícil demais, uma pessoa que a gente chama de enjoado mesmo. Diz que ele falou que ele chegou perto do meu pai e falou: rapaz, eu não sei porquê, eu chego num lugar, as pessoas vão se afastando, não fica ninguém perto. Você já vê que é uma pessoa bem complexa. E um padrão também das pessoas complicadas é quando a pessoa ou ela fala ou pensa assim: eu sou assim, os outros que se acostumam. Isso é um sinal de egoísmo, né? Você querer que todo mundo se acostume só com o meu jeito. Por isso que eu sempre falo, nosso padrão é Jesus. Então eu tenho que ver se o meu modo de viver está. Obviamente ninguém vai chegar a toda a perfeição necessária, mas com a graça de Deus a gente vai melhorando. Então ver se a nossa vida está nesse caminho de busca, né, a Cristo. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de comentar por hoje, né? Como eu disse, é um ensinamento difícil, bastante difícil, que a gente passa por isso o dia inteiro, o tempo todo, em todos os ambientes. Mas Deus, tem uma frase muito bonita de Santo Agostinho, né, que ela fala assim: Deus se permite o mal se for tirar um bem maior, né? Então, se Deus permite a situação na nossa vida, Ele está querendo que a gente, algum bem na nossa vida, e principalmente o bem do crescimento das nossas virtudes.